Salve, salve, doutores! É sempre uma honra muito grande estar aqui com você. Você já me conhece, sou o seu professor Lucas Gonçalves e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de língua portuguesa. Ainda neste bloco, vamos falar sobre classes gramaticais, assim como falamos nos outros blocos. É importante estudar esse assunto, você sabe muito bem disso. Claro que aqui eu vou apenas fazer um panorama geral de algumas classes, apenas mostrando para você. Por isso, de olho na tela. Porque nesse momento, o que nós vamos ver, turma, é o artigo. Não vou perder muito o seu tempo aqui. Você sabe que o artigo ele serve para determinar um substantivo. E por isso que os artigos são divididos entre artigos definidos e artigos indefinidos. Para os artigos definidos, você tem lá, ó, sempre, né? O, a, os e as. Tudo bem, turma? E para os artigos indefinidos, eu tenho uma, uns e umas, tá? E é sempre assim, né, turma? Sempre observando lá que o masculino vem na frente, porque o homem sempre vem primeiro em tudo, não é? O, a, os, as, uma, uns, umas, que são os artigos que são divididos entre artigos definidos e artigos indefinidos. O artigo é o cara que determina o substantivo. Se tem artigo, a palavra seguinte é um substantivo. Mas o que nos interessa de fato aqui, turma, é que você anote em seu caderno neste momento a função sintática do artigo. É preciso que você saiba qual seja a função dele. Então vamos lá, anote na tela. Turma, o artigo, tá? O artigo, esse cara aí, ó, ele tem função sintática, vamos anotar aí, exerce, ó, exerce função sintática, exerce função sintática de adjunto adnominal. Então, toma, o artigo, ele é sempre um adjunto adnominal. Essa é a função sintática exercida pelo artigo. Observe uma questão aqui, questão para auditor fiscal da Receita Federal, que diz assim: a presença de artigo definido singular em suas duas ocorrências nessa linha 11 indica que se pode subentender após o artigo a repetição da palavra favelização. Bom, olha só, vamos ler aí primeiro. O Seminário Qualidade, por sua vez, confirmou que a favelização é o produto de duas ausências, a do crescimento econômico e a de política urbana. Você já pode afirmar claramente que esse item é um item errado. Por quê? Porque para ter artigo, turma, para que se tenha artigo, a palavra seguinte tem que ser substantivo. Do é substantivo? De é substantivo? Então, você sabe que você não tem artigo ali. E outra coisa, esses dois as aqui, ó, você pode indicar aí perfeitamente que você tem um pronome, tá? Nos dois casos, nós temos aí pronome e não artigo. Para que seja artigo, tem que ter substantivo. E veja mais, ó, lê de novo esse texto. O Seminário Qualidade, por sua vez, confirmou que a favelização é o produto de duas ausências. Quais ausências? A ausência, né, do crescimento e a ausência de política urbana, né? Daria para você pensar aqui a palavra aquela ausência do crescimento e aquela ausência da política urbana. E aí percebemos que o pronome nas duas ocorrências são pronomes demonstrativos, pronomes do demo, tá? Então lembre-se bem, para que haja artigo, a palavra a seguir necessariamente precisa ser um substantivo, tudo bem? E já falando desse cara, veja bem, o que é um substantivo? E eu deixo claro, substantivo é o cara que nomeia, né? Você pode colocar aqui, ó, substantivo, ele dá nomes.
Ele dá nomes às coisas, tá? Esse é o substantivo, é o cara que serve para nomear seres ou coisas reais ou imaginárias. E turma, aqui eu tenho que observar com você a função do substantivo concreto e do substantivo abstrato. Então, aí vai ser importante. Primeiro, substantivo concreto, professor, é aquele que é palpável, né? Bom, você aprendeu dessa forma. O substantivo concreto, turma, você vai anotar aqui o seguinte, é aquele que existe por si só. Ou seja, é aquele que é concreto. Mas olha que bacana, é aquele que existe por si só, mas não somente isso. Ou, né, aquele que apresenta-se em sua mente como se existisse. Tá? Como assim, professor? Bom, você pode pensar, por exemplo, vou colocar aqui, ó, exemplo. Você pode pensar em carro, casa, enfim, são concretos, existem por si só. Aqui, turma, não é defendendo nenhuma crença religiosa, mas o que reza a gramática é que o substantivo Deus é um substantivo concreto. Ah, professor, não concordo. Não, tudo bem. Então pensemos no substantivo fada. Fada também é um substantivo concreto, tá? Professor, não existe. Sim, mas você é capaz de criar uma imagem para essa palavra. Então temos aí um substantivo concreto. Tá, mas professor, o que é o substantivo abstrato, portanto? Substantivo abstrato, turma, olha só. É aquele que indica ações verbais. É aquele que indica ações verbais, sentimentos, e aí também, tá? Além disso, é importante você notar, e existência de características. Olha só, quando eu falo que indica ações verbais, é todo aquele substantivo que derivar de um verbo. Por exemplo, quando eu penso aqui na palavra construção, observe que construção vem do verbo construir. Assim como a palavra ataque vem do verbo atacar, reforma vem do verbo reformar, corrida vem do verbo correr. Então, turma, olhe bem, sempre que indicar uma ação verbal, o substantivo será um substantivo abstrato. Eu comentei também que são abstratos aqueles que indicam características, ou seja, tudo aquilo que você está sentindo agora. O que você está sentindo neste momento? Ah, professor, preguiça, sono, vontade de dormir. Não, pelo amor de Deus. Vontade de estudar, vontade de aprender, vontade de passar. Tudo que indica vontades. Indicou uma vontade, é um substantivo abstrato. Está com frio, com calor? É um sentimento. Então, indicou um sentimento, é um substantivo abstrato. Anote na tela, vai. Então, nós temos aí, por exemplo, anote aí, eu gosto aí do substantivo amor, né? Um sentimento. Indicou sentimentos, nós temos substantivos abstratos. Mas também são abstratos aqueles que indicam características, como, por exemplo, o substantivo beleza. Certamente você deve ter aprendido lá nos tempos de escola aquela regra de ortografia que dizia que as palavras terminadas em esa, como, por exemplo, beleza, duquesa, proeza, palavra que termina em esa é substantivo. Você se lembra disso? Beleza, duquesa, proeza, são substantivos. Assim,
Claro, beleza, substantivo abstrato, porque isso daí é subjetivo. E também, turma, a palavra, por exemplo, feiura. Feiura, turma, também é um substantivo abstrato. Porque, turma, o que é feio para mim pode não ser para você. Ah, e cabe lembrar também que após a reforma ortográfica, após o novo acordo ortográfico, a palavra feiura perde o acento. Não há mais acento para a palavra feiura. Professor, eu nem sabia que tinha. Tinha acento lá em feiura, afinal há um hiato, né? Feiura. Com o novo acordo ortográfico não há mais esse acento. Mas enfim, turma, por que, professor, está falando de substantivo concreto e substantivo abstrato? É muito simples. Aqui, turma, nós... Não vai cair, é pouco provável que caia na sua prova essa relação de substantivo concreto e abstrato. Pode cair, pode. Mas o que cai mesmo, turma, é aquela questão da diferença do complemento nominal para o adjunto adnominal. E você vai precisar cuidadosamente analisar essa diferença quando é complemento e quando é adjunto, tá? E para você analisar isso, você previamente tente conhecer substantivo concreto e abstrato. Fique calmo. Lá na frente eu vou mostrar para você o que é um complemento nominal e o que é um adjunto adnominal. Mas é claro que para analisar, eu preciso antes saber o que é substantivo abstrato e substantivo concreto. Então, por isso, eu preciso que você revise essa situação. De olho na tela e vamos além. Bom, veja uma questão que diz assim: a palavra uso está empregada como adjetivo. Leia o texto. Floresta nacional, floresta estadual e municipal. É uma área com uma cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais de florestas nativas. Olhe bem, olha que você tem aqui o uso e esse o, turma, é um artigo. E se tem artigo, a palavra seguinte só pode ser um substantivo, tá? Se tem artigo, a palavra seguinte só pode ser um substantivo. Turma, tem um assunto na língua portuguesa que é até interessante que eu anote aqui para você, que é chamado de derivação imprópria. Professor, em que consiste essa derivação imprópria? A derivação imprópria, turma, acontece da seguinte forma. Olhe bem, nós sabemos que na língua as palavras pertencem a classes gramaticais. Cada palavra pertence a uma classe gramatical. Mas pode acontecer uma derivação imprópria. Em que consiste? Você vai colocar um determinante, que pode ser um artigo, um numeral ou um pronome. Às vezes a palavra nasceu para ser verbo, mas você colocou um artigo, e aí você a torna substantivo. Isso nós chamamos de derivação imprópria. As palavras mudam de classe gramatical sem sofrer alteração na sua forma. Por exemplo, veja na tela. Eu digo aqui para você o seguinte, olha. Eu digo que nós precisamos preservar o verde. Precisamos preservar o verde. Aí você diz assim, professor, precisamos preservar o verde. A palavra verde tem cara de adjetivo, é uma cor. Acontece que quando ele coloca esse artigo aqui dizendo o verde, perceba que a palavra verde deixa de ser adjetivo para se tornar um substantivo. Está vendo? Então, nessa situação, houve uma derivação imprópria, porque a palavra verde naturalmente é um adjetivo.
Acontece que nesta construção ela se torna um substantivo, tá? Quando você, por exemplo, tem lá um verbo, aí você coloca lá, por exemplo, ó, o andar, né? O andar das pessoas nos inspira. Olha que bacana, o andar. Está vendo? Que nessa situação o é um artigo e a palavra a seguir, turma, só pode ser o quê? Só pode ser um substantivo, tá? Isso daí é uma derivação imprópria. A palavra muda de classe, tá? Anote bem isso. A palavra muda de classe gramatical sem sofrer alteração na sua forma. Anote isso daí. A palavra muda de classe gramatical sem sofrer alteração na sua forma. Isso é uma derivação imprópria, tá? Se tem um determinante antes, a seguir virá um substantivo. Bom, uma outra classe que vai nos interessar aqui, turma, é o adjetivo. Então, olhe bem para mim. Para que serve o adjetivo? O adjetivo, ele caracteriza. Adjetiva, né? O adjetivo, então, vai caracterizar um nome, um substantivo. E o que é importante é você identificar a função sintática de um adjetivo. Então, sintaticamente, turma, o adjetivo é adjunta de nominal, predicativo do sujeito, ou ainda pode ser um predicativo do objeto. Eu não vou, nesse momento, fazer análise sintática com você ainda. Mas pelo menos sabemos que o adjetivo é o cara que vai qualificar, adjetivar, trazer característica, tá? E aí, ele tem funções sintáticas que podem ser de adjunta de nominal, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Mais à frente, eu vou trabalhar com você essas funções sintáticas e você vai perceber que o adjetivo ele pode ter uma dessas funções. Bom, olha só uma questão de prova, eu quero que você olhe no seu material, tá? Olha no seu material, você tem aí o adjetivo, você vai anotar essas funções aí. Agora veja aqui comigo a questão número 15. Os termos florestal e nativas são adjetivos que qualificam respectivamente os substantivos cobertura e espécies. Vamos ver. Leia o texto aí comigo. Floresta nacional, floresta estadual e municipal. É uma área com uma cobertura florestal. Olha bem, cobertura florestal. Concorda que florestal é uma característica dessa cobertura? Veja que cobertura é o seu substantivo e florestal será o seu adjetivo. Então é uma área com uma cobertura florestal de espécies predominantemente nativas. Veja que nativas, turma, é uma característica dessas espécies. São espécies nativas. E aí temos adjetivo, tá? Depois você vai ver que nesses dois casos aqui, florestal e nativas, são adjuntos adnominais, né? Cobertura florestal, espécies nativas. Mas depois, agora ainda não, né? Bom, significa que essa questão número 15 é uma questão que está correta, uma questão certa. Olha a questão número 16, que interessante. O adjetivo inconstitucional pode ser anteposto ao termo a lei, sem prejuízo para a correção gramatical do texto. Né? Ele fala que eu posso inverter a ordem sem problema nenhum. Olha o texto. Caso o STF considere a lei inconstitucional. Veja que a lei aqui, nesse caso é um substantivo. E que inconstitucional é uma característica da lei, é um adjetivo. Temos aí um adjetivo. E que independentemente da ordem, eu posso dizer, considere inconstitucional a lei ou considere a lei inconstitucional. Independentemente da ordem, ele será adjetivo inconstitucional e a lei será substantivo. Ou seja, essa questão está correta, sem prejuízo nenhum. Não há prejuízo nesse tipo de construção. O CESP já cobrou isso em outro momento, né? Ele já disse para você, por exemplo, certa vez, ele dizia que o Brasil, dizia assim, ó, o Brasil, dizia que o Brasil
tem-se mostrado um alvo importante para os criminosos. Dizia lá que o Brasil tem se mostrado um alvo importante para os criminosos, tá? Aí olha só, turma, veja que aqui importante é uma característica desse alvo, que é um substantivo. Importante aí é o seu adjetivo. Nessa construção, o examinador queria saber se eu poderia inverter a ordem, dizer assim: o Brasil tem se mostrado um importante alvo para os criminosos. E é evidente que não há problema aqui. Eu posso dizer que o Brasil tem se mostrado um alvo importante, ou posso dizer que ele tem se mostrado um importante alvo. Professor, quando é que eu inverto que vai ter uma alteração? Ah, muito bem perguntado, muito bem perguntado. Quando é que você vai inverter e que nós vamos enxergar que houve uma alteração? Sei lá, vamos pensar assim, ó. As morenas, olha que coisa bonita, as morenas virgens chegaram. E aí o examinador vai querer saber se eu posso inverter a ordem, dizendo assim, ó. As virgens morenas chegaram. Com certeza você já percebeu a alteração de sentido. O que acontece? Olhe bem para mim, por favor, nesse momento. Quando você pensou ali, lei inconstitucional, você já viu, a lei é substantivo, inconstitucional é adjetivo. E é independentemente da ordem, porque lei é substantivo, é naturalmente um substantivo. Inconstitucional é naturalmente um adjetivo. Assim como aconteceu lá, alvo importante. Alvo é o substantivo, importante é adjetivo, certo? Agora, morena e virgem. Você percebeu que tanto a palavra morena quanto a palavra virgem, ambas as palavras têm natureza igual? Me parece que são dois adjetivos. É porque morena é uma característica. Ela é morena. Virgem também. São dois adjetivos. Aí a regra diz assim, turma. Quando você tiver duas palavras de mesma natureza, duas palavras de mesma natureza morfológica, né? Porque são dois adjetivos aí juntos. Quando você tiver duas palavras de mesma natureza, a regra diz que a primeira será um substantivo e a segunda um adjetivo. Sempre assim, independente da ordem. A primeira é substantivo, a segunda é adjetivo. Quer ver? Olha na tela. Olha só. As morenas virgens, quer dizer que nesse primeiro exemplo, morena é o substantivo e virgem é uma característica dessa morena. Porque eu estou falando de morenas que são virgens. E aí eu tenho adjetivo. Né? Olha no texto abaixo. Agora o substantivo é virgens. Porque agora eu quero falar de virgens que são morenas. E aí você tem um adjetivo. Isso só acontece quando duas palavras de mesma natureza podem ser dois adjetivos ou podem ser dois substantivos. Você vai entender que o primeiro é sempre substantivo e o segundo é sempre adjetivo. Alguns gramáticos chamam isso daqui, ó. Tá? Alguns gramáticos chamam isso daqui. Isso aqui de teoria das... Eles falam assim, teoria das vozes vinculantes. Teoria das vozes vinculantes. Um nome pouco nos interessa. O que nos interessa é perceber que nessa situação não tem como eu inverter. Nos textos anteriores aqui do Brasil tem se mostrado algo importante. Tudo bem, eu posso inverter porque independentemente da ordem é a mesma coisa. Ó, se eu penso assim, quer ver? Vou mostrar outro caso que independentemente da ordem.
Coloca aqui, ó. Aqui embaixo mesmo. As belas vozes sumiram. As belas vozes sumiram. Você concorda lá que observando nessa construção, ó, bela é um adjetivo. Uma característica, porque o substantivo aqui mesmo é vozes. E independente da ordem, é a mesma coisa. As belas vozes dá na mesma. Porque aí belas é uma característica dessas vozes. As vozes é que são belas. Não tem como falar que belas são vozes. Tá vendo? Não tem lógica. Então, essa é a teoria. Se você tem duas palavras de mesma natureza, a primeira é substantivo, a segunda é adjetivo. Turma, por exemplo, posso pensar assim. Os brasileiros marinheiros chegaram ao porto. Tá vendo? Os brasileiros marinheiros. Ou seja, eu quero falar de brasileiro, que é marinheiro. O brasileiro é o substantivo, o marinheiro é o adjetivo. Vamos inverter? Os marinheiros brasileiros chegaram ao porto. Perceba que agora eu quero falar de marinheiro, que é brasileiro. Chega a ser meio confuso, mas é isso. Olha, no primeiro momento, os brasileiros marinheiros são brasileiros que são marinheiros. Na hora que você inverte os marinheiros brasileiros, agora são marinheiros que são brasileiros. Isso acontece quando duas palavras são de mesma natureza morfológica. A primeira será um substantivo e a segunda será um adjetivo. Tudo bem? O adjetivo é uma análise muito importante na nossa vida. Então, tente tomar muito cuidado com essa situação. Bom, turma, vou finalizar o nosso bloco aqui neste momento. No próximo bloco, ainda vamos falar sobre classes gramaticais, assuntos importantes. Não se preocupe que em relação ao adjetivo, vamos falar muito dele ainda. Claro, vamos falar lá na parte sintática da coisa, tá? Mas ainda no próximo bloco falaremos sobre classes gramaticais. Por isso, não saia daí, você me encontra no próximo bloco. Forte abraço.